Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante e que talvez desafie algumas ideias que temos como certas. Quem eram de verdade os apóstolos de Jesus? Eram santos perfeitos ou simplesmente homens cheios de falhas como qualquer um? Com base numa análise que busca humanizar essas figuras, vamos tentar descobrir a verdade por trás da lenda. Quando alguém fala nos apóstolos, qual é a primeira imagem que vem à cabeça? É bem provável que seja algo assim, né? Aquelas figuras de vitral de igreja, sabe? Serenas, com auréolas, quase divinas. Mas a pergunta que essa análise nos provoca a fazer é: será que essa imagem toda idealizada bate com a realidade dos fatos? Pois é, a análise que a gente vai explorar agora joga um balde de água fria nessa visão. A afirmação é bem direta. Eles estavam muito longe da perfeição. A ideia aqui é justamente essa: quebrar esse mito para a gente poder enxergar os seres humanos reais por trás das estátuas. Com seus medos, suas ambições, suas falhas. E aqui o negócio começa a ficar muito interessante. A própria escolha dos apóstolos já foi uma coisa totalmente fora da curva. Pensa bem, em vez de procurar a elite, os estudiosos, os religiosos da época, ele foi atrás de gente comum. Pescadores, um cobrador de impostos que todo mundo odiava, até mesmo ativistas políticos radicais. Gente que, pelos padrões daquele tempo, era o time dos improváveis. Isso nos leva à tese central de toda essa análise, a tal da grandeza por associação. O que isso quer dizer? Basicamente, o que a força e o impacto que esses homens tiveram na história não vinham de algum talento extraordinário que eles já tivessem. Não, vinha da proximidade e da conexão que eles tinham com o Mestre. A verdadeira história não é sobre a perfeição deles, mas sobre a transformação deles. Então, vamos começar a conhecer essa turma de perto. E vamos começar com um que muitas vezes fica meio esquecido, sabe? O André. Ele não era o líder óbvio, não era o que mais falava, mas segundo esta análise, o papel dele era vital. Ele era tipo a cola do grupo, o grande conector. E aqui a gente vê o padrão de atuação do André. Repara só, ele não era a estrela, mas era sempre ele que trazia as pessoas certas no momento certo para perto da estrela. Primeiro, ele trouxe o próprio irmão, Pedro, que viria a ser o líder. Depois, no famoso episódio dos pães e peixes, foi ele quem achou o menino com o lanche. E quando uns estrangeiros quiseram conhecer Jesus, adivinha para quem eles foram? Para André. Ele era a ponte, sempre. E essa frase resume a essência do cara. André representa aquela pessoa que não precisa ter todas as respostas. Ele só precisava saber para quem levar as perguntas. Ele tinha humildade de entender que o centro das atenções não era ele. Ele era o cara que apontava o caminho. E convenhamos, isso já é uma forma incrível de grandeza, né? Agora, vamos complicar um pouquinho essa história. Se André era a ponte que unia, o que acontece quando se coloca na mesma equipe duas pessoas que são o oposto uma da outra? Duas visões de mundo que não poderiam ser mais diferentes. Vamos falar de Simão e Filipe. Olha só que dupla. É água e óleo. De um lado, Simão o Zelote, um radical político, um cara que provavelmente entrou por grupo esperando uma revolução armada contra Roma. Pura paixão. Do outro, Filipe, o pragmático, o cético, o cara do preciso ver para crer, que pedia provas, que precisava de lógica. E os dois foram chamados para a mesma missão. Já pensou como eram os jantares desse grupo? Mas, se o assunto é imperfeição, se estamos falando de falhas humanas, a análise nos leva inevitavelmente ao exemplo mais extremo, mais chocante e mais desconfortável de todos: o apóstolo cujo nome virou sinônimo de traição. Para pensar nisso por um instante. No grupo mais fechado, no círculo íntimo, aqueles 12 homens escolhidos a dedo para começar um movimento que ia mudar o mundo. Ali no meio havia um adversário, um ladrão. E no fim das contas, um traidor. A presença de Judas ali talvez seja o maior de todos os mistérios e a maior prova daquela tese que a gente está explorando, a de que a perfeição, definitivamente, não era o critério de seleção. A fonte dessa análise destaca essa citação do Evangelho de João. É uma frase de uma clareza que chega a assustar. A palavra original em grego, diabolos, significa adversário, acusador. Então a grande questão que fica não é se Jesus sabia ou não. Aparentemente sim. A pergunta de $1 milhão é: por que ele permitiu que essa figura ficasse ali, tão perto, no coração de tudo? E aqui a análise conecta os pontos de uma forma impressionante.
As ações de Judas parecem se encaixar em profecias muito antigas. A traição vinda de um amigo próximo, o preço exato de 30 moedas de prata, até mesmo a previsão de que ele seria substituído. É como se tudo fizesse parte de um roteiro maior. Uma parte sombria, terrível, mas talvez necessária para o desenrolar daquela história. Certo. Depois de olhar para todas essas falhas, essas tensões, essa traição, qual é a mensagem que fica? Por que é tão importante a gente humanizar os apóstolos? Vê-los não como santos de mármore, mas como gente de carne e osso? A mensagem final dessa análise é muito poderosa. A história dos apóstolos, no fundo, não é sobre perfeição, é sobre transformação. A grandeza deles não estava em quem eles eram quando foram chamados, mas no que se tornaram. A escolha de pessoas imperfeitas não foi um erro, foi a estratégia. Para deixar uma coisa bem clara, o poder nunca esteve nos mensageiros, estava na mensagem que eles carregavam. E isso todo nos deixa com uma última pergunta, para a gente refletir. Se os alicerces de um dos movimentos mais influentes da história foram construídos por um grupo de pessoas comuns, cheias de dúvidas, de preconceitos, de falhas, o que isso diz sobre o potencial que existe em cada um de nós? Talvez o verdadeiro legado deles seja exatamente este: mostrar que a transformação é, de fato, sempre possível.